Atenção! Hoje talvez seja um vídeo conspiracionista, talvez, porque daqui a alguns anos vamos simplesmente dizer que ele era premonitório. Eu vou explicar para vocês. Vou abordar a indústria de defesa ucraniana e as suspeitas crescentes sobre os Estados Unidos, porque o governo Trump tentaria criar casos de corrupção contra empresas de defesa ucranianas, para impedir que ganhassem contratos de exportação e proteger suas próprias empresas, como Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman ou General Dynamics. Primeiro, é preciso saber que, na Ucrânia, o combate à corrupção é realmente um compromisso importante, especialmente a partir da Revolução de Maidan. Em 2014, foram criados órgãos como o National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, NABU, instituído há mais de 10 anos, com forte apoio dos parceiros ocidentais da Ucrânia, incluindo os Estados Unidos. Isso indica cooperação oficial com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o FBI em investigações de corrupção, o combate à lavagem de dinheiro e também a recuperação de bens que possam ter sido adquiridos de forma ilícita. Assim, todos os aliados da Ucrânia apoiam o NABU, especialmente para garantir sua independência diante de possíveis interferências políticas que poderiam comprometer investigações imparciais, como temido no verão de 2025. O NABU conduz investigações detalhadas, obtendo resultados na indústria de defesa, como contratos de drones, com propinas que poderiam chegar a 30% do valor. Ou a Ukrabonprom cria empresas estrangeiras desnecessárias para gerar empregos fictícios. Portanto, há uma realidade no trabalho ucraniano. No combate à corrupção, todos comemoram isso. Exceto que, desde a chegada de Donald Trump ao poder, há um número crescente de casos em que as investigações do NABU às vezes dão a impressão de que se trata principalmente de uma perseguição destinada a favorecer empresas americanas. É preciso dizer claramente, o NABU depende do exterior, sendo politicamente apoiado por outros países. Financeiramente, uma parte dos fundos que permite pagar todos os funcionários depende do exterior. Assim, há dúvidas sobre até que ponto o NABU poderia ser pressionado em suas investigações, gerando suspeitas. Algumas dessas investigações parecem favorecer interesses americanos e, às vezes, dão a impressão de perseguição a certas empresas, mesmo com provas frágeis. Se os casos forem comprovados, não há problema. O trabalho deve continuar até o fim, com resultados já confirmados. Também houve consequências operacionais e industriais, como interrupções no fornecimento de alguns equipamentos até que tudo fosse resolvido. Mas isso também significa que, em alguns casos, há investigações que não chegam a uma conclusão. E mesmo assim, há uma desaceleração na capacidade de inovação dessas empresas, e até mesmo parcerias internacionais que não conseguem ser concretizadas. E essas suspeitas e dúvidas às vezes levam até a questionar a capacidade ucraniana de continuar conseguindo produzir os equipamentos necessários, e havia até artigos que falavam de uma possível derrota da Ucrânia relacionada ao risco enfrentado por algumas empresas no contexto das investigações por corrupção. E neste momento, há uma empresa que está especialmente sob os holofotes, que é a empresa Firepoint. Vocês sabem que eu gosto dela. Tive a sorte de poder visitá-la pessoalmente. Conheço alguns dos seus fundadores e dos seus responsáveis técnicos. Vamos lá, vamos voltar ao nosso vídeo. E neste momento, há uma empresa que está especialmente sob os holofotes, que é a empresa Firepoint. E essa empresa é incrível quando a olhamos de fora, pois há alguns anos ela nem existia. Mas hoje, ela desenvolveu, entre outras coisas, os drones kamikazes FP-1 e FP-2, que são drones que podem ser pilotados a distâncias muito longas, 1.200, 1.500 km de distância, alguns com retorno de vídeo instantâneo, especialmente nas zonas ocupadas na Ucrânia, para obter retorno enquanto pilota o drone até o impacto. Depois, ao míssil de cruzeiro Flamingo, que chamou atenção e hoje apresenta ótimos resultados. Permite transportar 1 tonelada de carga militar por 3.000 km. Para comparar, com os ucranianos, por exemplo, limitamos os mísseis Scalp para não alcançarem mais de 300 km com carga militar bem menor. E hoje estaríamos em cerca de 6.000 drones kamikazes FP-1, FP-2 sendo produzidos a cada mês, assim como 90 mísseis de cruzeiro Flamingo. Depois, há os FP-7 e os FP-9, que são mísseis balísticos. O objetivo é atingir centenas e centenas de quilômetros, para realmente ter toda a variedade e toda a capacidade operacional, militar e ofensiva. Realmente totalmente soberana do ponto de vista ucraniano, e a partir do FP-7, que é esse míssil balístico. Os ucranianos estabeleceram uma parceria europeia com a Thales, com a MBDA, com a alemã Diel. Para poder oferecer um sistema, prepare-se, que se chama Freya. Um sistema de defesa aérea integrado,
com um objetivo. O sistema Mamba Santé franco-italiano tem resultados melhores que o Patriot na Ucrânia. Nos orgulhamos disso e estamos satisfeitos, mas ainda precisamos de mais unidades. E o objetivo do Freya é alcançar a eficiência do Mamba Santé franco-italiano, mas com o custo ucraniano. Um sistema melhor que o Patriot e infinitamente mais barato que o Patriot. Então, isso seria uma revolução. E esse é realmente um objetivo que está oficialmente declarado hoje. Para vencer a guerra no campo de longa distância, os ucranianos interceptam mais de 95% dos Shahed lançados, principalmente com esses pequenos interceptadores, como já mencionei. Porém, para combater mísseis aerobalísticos como o Kinjal ou balísticos russos, são necessários mísseis maiores. Hoje, os ucranianos dependem do exterior, com quantidades que não conseguimos fornecer. Ainda há escassez devido às ações dos Estados Unidos contra o Irã. Então, o meu assunto hoje é a vigilância especial contra a empresa Firepoint, o que, mais uma vez, seria legítimo se houvesse casos comprovados contra os quais fosse necessário lutar. Mas, por enquanto, isso parece mais uma novela em capítulos. E, justamente, os diferentes episódios são publicados exatamente no momento em que isso convém aos americanos. Primeiro, tudo começou em agosto do ano passado, com a abertura de 2 investigações. Uma sobre o superfaturamento dos subcomponentes, que permite vender sistemas mais caros. Depois, fala-se da superestimação do número de drones supostamente entregues ao exército ucraniano e cobrados sem entrega. No outono de 2025, Nabu Nabold sugeriu possíveis ligações entre a Firepoint e redes de corrupção. Especialmente com o polêmico empresário Timur Mindit, isso pode indicar um sistema de corrupção mais amplo que o simples superfaturamento dos mísseis vendidos ao Estado ucraniano. E para lembrar, Mindit é o empresário que desviou dezenas de milhões de dólares, porque ele organizou um esquema de propinas com fornecedores da Energoatom, que administra as usinas nucleares ucranianas. Após sanções, fugiu para o exterior. Mas então, estamos realmente falando de uma pessoa que desviou milhões e milhões de dólares de verdade, e que fugiu. E o presidente da Firepoint, que eu tive a chance de conhecer, disse em novembro de 2025 justamente que Mindit realmente tentou tomar posse da empresa Firepoint, mas que eles conseguiram impedir isso. Ele recusou vender ações para ele e fez questão de se afastar desse personagem duvidoso. Portanto, do ponto de vista deles, não controlam nem possuem ações da Firepoint. Eles ainda evitam o assunto. Porém, no fim de abril e início de maio, aparecem novas gravações de áudio relacionadas aos casos de suborno no setor de energia nuclear, que são reveladas. Em algumas, Mindit cita a Firepoint, menciona o financiamento da empresa e a possível venda de parte da sociedade a investidores estrangeiros. A forma como ele se expressa sugere que seria quase um beneficiário pessoal da empresa. Mas o timing também é importante. Essas revelações saíram na mesma manhã de 2 reuniões importantes para a Vaipal Firepoint. A primeira é para poder começar a produzir localmente na Dinamarca os mísseis de cruzeiro Flamingo. O que aconteceu foi que a assinatura dessa parceria foi adiada, até que todo o caso fosse esclarecido, ou seja, até que a Firepoint fosse inocentada. Potencialmente meses, anos de atraso por uma simples suspeita, por enquanto. O segundo problema é a Freya, o sistema de defesa aérea. Esse sistema de defesa aérea, bem, também deveria ter a assinatura de um acordo entre todos os envolvidos nos próximos dias. E isso também foi adiado sem nenhuma data de assinatura. Ao questionarmos o que pode ser criticado na Firepoint, ainda são questões fáceis de verificar. Por exemplo, as gravações sobre a Firepoint nas fitas Mindit nem representam um problema. Primeiro, porque são de julho de 2025, quando Mindit ainda pensava que poderia assumir o controle da Firepoint. Destaco que não há críticas novas. Mencionam contratos da Firepoint com o Estado, valorização da empresa, dificuldade de mão de obra e possível entrada de acionistas estrangeiros. Nesse período, a empresa dos Emirados Árabes Unidos, Edge, anunciou que quer aumentar sua participação na Firepoint para 25%, investindo 760 milhões de dólares. Analisando a possível superfaturação, custos dos subcomponentes e mísseis cobrados sem entrega, se houver uma diferença entre o número de mísseis que realmente foram disparados pela Ucrânia e o que foi cobrado. Os ucranianos controlam quantos mísseis enviaram à Rússia, então sabem quanto deveriam cobrar. Essa diferença precisa ser verificada. Quanto a superfaturamento, as investigações já começaram há mais de 6 meses. O míssil Firepoint custa 55 mil dólares.
O FP1 ele é tão barato, comparado com tudo o que poderíamos fazer aqui, ele é 3 vezes mais barato que o LUT. Existe outro sistema, muito renomado e eficiente, certamente mais técnico. Sabendo que mais da metade das destruições que ocorreram no território russo foram causadas pelo Firepoint, se houver superfaturamento numa empresa que vende sistemas 3 vezes mais baratos e eficazes, isso já deveria ter sido identificado, mas hoje isso ainda é uma espada de Damocles sobre a cabeça dos dirigentes e da organização geral da empresa Firepoint, o que pesa sobre sua capacidade operacional e sobre sua capacidade de firmar parcerias com o exterior. E quem se beneficia disso? Certamente não é a Ucrânia, que precisa receber seus mísseis rapidamente e desses acordos. Não é para a Europa, que poderia ser industrialmente autônoma e soberana e parar de depender dos americanos, já que os alemães e outros não querem comprar dos franceses. Isso permitiria criar um sistema europeu eficiente e econômico. Isso beneficia a Rússia, pois a defesa aérea ucraniana será menos eficaz. Isso beneficia os Estados Unidos, que seguem impondo ao mundo seus sistemas Patriot, menos eficazes e mais caros que os concorrentes. O que descobrimos uma semana depois, em 8 de maio, os Estados Unidos assinaram um contrato de armamento com os países do Golfo para, segura aí, 28,8 bilhões de dólares em material de defesa, ou seja, valor 3 vezes acima do previsto para o contrato. Entre as informações divulgadas, temos 4 bilhões de dólares em sistemas Patriot para o Catar, 2,5 bilhões de dólares para um sistema integrado de defesa aérea e comando para o Kuwait, assim como foguetes guiados a laser APKWS, que permitem interceptar especialmente drones, com 1 bilhão para o Catar, 148 milhões para os Emirados Árabes Unidos e tudo isso se soma aos 9 bilhões de dólares que a Arábia Saudita assinou para comprar sistemas Patriot no início do ano. Estamos falando de dezenas e dezenas de bilhões em contratos que surgem justamente quando o sistema concorrente do Patriot, mais barato e eficiente, não pode ser concretizado ou há incerteza sobre o prazo. Aliás, você percebeu, qual país do Golfo não comprou os Patriot? Foram os Emirados Árabes Unidos. Por quê? Por 2 motivos. Eles firmaram oficialmente parceria com Israel, que pode ser um parceiro mais confiável e barato que os Estados Unidos. Então, há sistemas de defesa aérea israelenses que vão começar a proteger Israel enquanto aguardam o Freya, um sistema que seria soberano europeu e emiradense, tecnicamente europeu, mas também financiado pelos Emirados. Os americanos enfrentam situação complicada ao verem os ucranianos tomando deles participação de mercado. Foram firmadas parcerias estratégicas em defesa aérea entre a Arábia Saudita e a Ucrânia, entre os Emirados e a Ucrânia e entre o Catar e a Ucrânia, pois são os únicos que podem protegê-los dos Shahed iranianos. Por isso, temem que ucranianos também ganhem espaço também no sistema de defesa aérea pesado, o Patriot, que é o mais lucrativo. Hoje, mais uma vez, não há provas. Mas você realmente se surpreenderia se, no futuro, descobríssemos que os Estados Unidos manipularam o Nabu para poder prejudicar a capacidade ucraniana e europeia de oferecer uma alternativa? Seria realmente a primeira vez? Nos anos 90, por exemplo, os Estados Unidos já iniciaram um processo anticorrupção contra uma empresa francesa, Thomson CSF, durante a negociação dos contratos de venda dos radares Sivan ao Brasil. As acusações acabaram sendo retiradas nesse período, mas a americana Raytheon já tinha vencido o contrato. Outro exemplo, o que aconteceu nos próprios Estados Unidos, em 2010, o caso SHOT Show, quando o FBI prendeu 22 executivos de empresas de defesa durante uma feira da indústria de defesa em Las Vegas, porque eles foram acusados de corrupção. Na verdade, depois ficou provado que agentes do FBI orquestraram e incentivaram a corrupção, levando ao arquivamento das acusações em 2012. Nesse período, algumas dessas empresas já haviam perdido contratos e outras fecharam as portas. Você fala da Alstom, do caso de 2014, das acusações de corrupção contra a empresa francesa e da prisão sem julgamento de um executivo. Fizeram pressão para vender ativos da empresa em condições muito favoráveis aos concorrentes diretos da Alstom, como a General Electric na divisão de energia. Quer que falemos da Alemanha com a Siemens, que pagou multa recorde de 800 milhões de dólares e teve que se reestruturar massivamente. Isso permitiu que empresas americanas como a Honeywell ganhassem vantagem em mercados antes dominados pela Siemens. Ou então, você quer falar da petroleira brasileira Petrobras, que foi condenada em 2018, o que permitiu que as grandes americanas como Exxon e Chevron
recebessem licenças de exploração que antes eram reservadas aos campeões nacionais brasileiros. Enfim, mais uma vez, hoje não temos provas, mas as suspeitas estão aí, cada vez mais fortes. Isso não quer dizer que Naboo seja corrupto. Ou seja, isso não quer dizer que Naboo não deva continuar fazendo seu trabalho de forma imparcial, apenas com investigações de verdade. Mas isso deixa uma dúvida pairando por anos. Para impedir que essas empresas cresçam, expandam-se internacionalmente, arrecadem fundos, acelerem seu crescimento e fechem parcerias industriais que também nos beneficiariam, pois teríamos defesa aérea melhor, mais barata e eficiente, ganhando o mercado dos americanos. E bem, isso talvez sejam coisas que vamos descobrir daqui a alguns anos. Espero que possamos nos emancipar dos Estados Unidos, pois sempre que fechamos contrato em dólares, a lei americana se aplica. Talvez devêssemos nos questionar sobre isso. A extraterritorialidade da lei americana, o problema do dólar, e nossa capacidade de assumir o fato de que queremos, no futuro, ser uma potência soberana, independente, sem os Estados Unidos. Esse problema vai persistir enquanto os americanos nos tratarem como capachos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E até muito em breve.